galera, eu sou Lohana Carneiro, vestibulanda de Geografia de 2018 e decidi abrir esse canal com o intuito de ajudar a você que está nessa mesma correria que eu de Enem. E aqui no canal eu vou vou abordar assuntos de geografia que mais caem no Enem. A nossa videoaula de hoje será sobre globalização, um assunto que com certeza você já ouviu nas suas aulas de geografia, um assunto muito debatido, mas muitas vezes não compreendido. Então, se você tem dúvidas ainda sobre esse assunto ou você ainda não se sente seguro, eu tô aqui para tentar ajudar você nessa insegurança. Então, vamos lá. Globalização. Lohana, o que é globalização? Globalização é o processo de integração entre os países. Processo de integração entre os países. Mas só isso vai me ajudar na prova do Enem? Não, queridos. Então a gente vai estudar aqui como que esse processo aconteceu, como que ele acontece atualmente, consequências desse processo. Então vamos lá. Como que esse processo aconteceu? A gente pode dizer que a globalização ela se iniciou com as grandes navegações, século XVI, XVII. Porém, esse processo ele se intensificou na terceira revolução industrial, que é a revolução tecnocientífica, a partir dos anos de 1950. Lembrando que, a partir dos anos de 1950, o mundo estava em Guerra Fria. Lembra a Guerra Fria? Estados Unidos capitalista e União Soviética socialista. Então, você estava no mundo bipolar. Em 1991, com o final da União Soviética, você teve o fim da Guerra Fria. A partir do momento que você teve o fim da Guerra Fria, o mundo deixou de ser bipolar, capitalista e socialista, e passou a ser um mundo multipolar. E a maioria dos países eles adotaram o capitalismo com algumas poucas áreas de resistência, mas o mundo, a gente pode dizer, capitalista. Com isso, a globalização ela teve seu ápice, entendeu? Ela se intensificou mais ainda, porque a globalização ela é um processo capitalista. Então, a partir do momento que você tem um mundo capitalista pós-Guerra Fria, você pode dizer que você está vivendo a era da globalização. Mas, Lohana, que era da globalização é essa? Vou fazer uma pergunta bem fácil para você. Você acha que a distância entre Portugal e Brasil diminuiu de 1500 até hoje, em 2018? Não, não diminuiu, A distância entre os lugares continua a mesma, porém o tempo de viagem diminuiu. Por exemplo, uma viagem de Portugal até o Brasil em 1500 durou 45 dias. Sim, gente, 45 dias. Hoje você no cruzeiro consegue percorrer essa mesma distância em 15 dias, de avião em 9 horas. Isso a gente pode chamar de era da globalização. Um conceito muito importante que está atrelado com globalização é o conceito de aldeia global. Lohana, o que é aldeia global? Aldeia global é um conceito que começou a ser utilizado a partir dos anos 60, com os avanços tecnológicos na área da informática, na área dos transportes, na área de comunicação. Vou dar um exemplo para você. Por exemplo, uma carta de Portugal para chegar ao Brasil no século XVI, 1500, por exemplo. Demorava meses esse processo, então você não sabia de imediato o que estava acontecendo num lugar, o que estava acontecendo no outro. Demorava alguns meses para você ter essa comunicação entre Portugal e Brasil. Hoje a gente tem a gente consegue essa comunicação de forma imediata. Por exemplo, você com seu smartphone, você sabe tudo que está acontecendo no mundo de forma imediata. O atentado que teve em 2001 com as Torres Gêmeas, por exemplo, ele foi transmitido mundialmente ao vivo, entendeu? E isso em 2001. Atualmente, você aqui no Brasil ouve música coreana e o coreano vai ouvir a Anitta. Isso a gente chama de aldeia global. E essa aldeia global, ela modifica várias escalas da nossa vida. E muitas vezes sem a gente nem perceber. Como esfera política, meio ambiente, arte, cultura. Tudo isso se modifica conforme essa aldeia global. E existem alguns agentes que são principais, importantíssimos, para a gente entender como que funciona essa aldeia global, como que funciona essa globalização.
E os 3 agentes que eu vou citar aqui hoje para vocês, que é importante, sempre que lembrar de globalização, lembra desses 3. E sempre que falar desses 3, você vai lembrar de globalização. Que são as empresas transnacionais, os blocos econômicos e o neoliberalismo. Gente, quando vocês forem pensar em empresas transnacionais, relacione com globalização. Quando vocês pensarem em blocos econômicos, relacionem com globalização. Quando pensar em neoliberalismo, relacionem com globalização. Mas por que, Lohane, eu vou relacionar? Vou explicar isso agora para vocês. Empresas transnacionais. Empresas transnacionais são as empresas que atuam no mundo inteiro de forma global. Lohane, que empresas são essas? Com certeza você já ouviu falar, com certeza você já consumiu um produto dessas empresas. Óbvio, quer ver? McDonald's, Coca-Cola, Nike, Adidas, Ford. Aqui eu dei exemplo de 5 empresas. Com certeza você já consumiu algum produto de alguma delas, não é, queridos? Então, essas são as empresas transnacionais. E essas empresas visam cada vez mais aumentar o seu lucro. E são elas que conduzem a economia global. São essas empresas transnacionais, não só essas 5 que eu citei não, né, gente? Todas as empresas transnacionais, que são muitas, que aquecem a economia global. Essas empresas, elas têm uma forma de organização diferente. As fábricas dessas empresas se instalam em países pobres, subdesenvolvidos e a sua sede em países desenvolvidos. Vou dar um exemplo para vocês que é muito conhecido. A Nike, por exemplo, né, os tênis da Nike. Os tênis da Nike são produzidos na Indonésia ou no Vietnã, que são países subdesenvolvidos, países pobres. Porém, a Nike é uma empresa norte-americana. A sede da Nike está nos Estados Unidos, porém as fábricas estão na Indonésia ou no Vietnã. Lohane, por que eles colocaram a fábrica na Indonésia e no Vietnã? Porque lá essas empresas, a Nike, por exemplo, né, ela consegue benefícios fiscais e consegue mão de obra barata. É muito mais fácil você produzir um tênis Nike no Vietnã ou na Indonésia do que nos Estados Unidos, por exemplo. Então, e essa forma de divisão que as empresas transnacionais fazem é chamada de nova divisão internacional do trabalho. Muito importante você ter esse conceito na sua cabeça. Nova divisão internacional do trabalho. O que é a nova divisão internacional do trabalho? São as fábricas em países subdesenvolvidos, em países pobres, e a sede, o escritório da empresa continua no país rico, no país desenvolvido. Essa é a nova divisão internacional do trabalho. O que acontece? Lohane, para onde vai o lucro da empresa? O lucro da empresa volta para a sede. O lucro da empresa vai voltar para o país desenvolvido. E qual é a consequência disso? A desigualdade econômica entre os países. O país que tem a sede da empresa, ele vai enriquecer cada vez mais e o outro país que tem a fábrica, não. Lembrando que, muitas vezes, os trabalhadores que estão nessas fábricas, eles estão em condições deploráveis, entendeu? Salários muito baixos, não têm direitos garantidos. E esses países não conseguem crescer a partir dessas empresas porque o lucro todo volta para a sede do país. Então essa é a ideia que você tem que ter de empresa transnacionais. Lembrando que essas empresas, elas trabalham com propaganda muito forte, muito forte. Então, através da propaganda, você acaba sendo seduzido a utilizar, a consumir os produtos dessa empresa. Você, por exemplo, já nasceu comendo no McDonald's, independente de onde você more. Todo mundo conhece o McDonald's. Entendeu? A Coca-Cola, por exemplo, com seus anúncios, elas seduzem muitas e muitas pessoas a consumirem o produto. Isso independente de onde você esteja no mundo. Então essas empresas, elas trabalham com uma propaganda muito forte. E são assim que elas conseguem crescer mundialmente. Outro fator importante, né, que eu falei desses 3, o primeiro que eu falei agora foi empresas transnacionais. O segundo são os blocos econômicos. Lohane, o que são os blocos econômicos? Blocos econômicos são forma de organizações regionais para competir com a economia global. O que é isso? Um grupo de países
que estão mais ou menos próximos e que têm interesses próximos, eles se juntam em um bloco econômico para ser uma forma de fortalecimento com a economia global. Isso é uma forma de estratégia muito boa para os países desenvolvidos, né? Porque se o país já é desenvolvido, se ele se junta com outros países mais desenvolvidos ainda, ele se fortalece cada vez mais. É aquele unido venceremos? Então, é essa a ideia dos blocos econômicos. Eu posso citar aqui alguns exemplos de blocos econômicos para vocês, como a União Europeia, o NAFTA e o Mercosul. São os três que a gente mais fala. Mas então a gente tem que lembrar que globalização está extremamente relacionado a blocos econômicos, a essa formação desses blocos. Porque também entre os países que estão nesses blocos, você vai ter uma facilidade de trocas de comércio, de trocas de capital, você vai ter redução de barreiras alfandegárias. Então esse é o intuito de se formar um bloco econômico. O terceiro principal, que é importante a gente debater aqui sobre globalização, que eu falei que é empresas transnacionais, blocos econômicos e neoliberalismo. Eu posso dizer para vocês que o neoliberalismo, ele que vai conduzir a globalização. Como assim, Lohana, conduzir a globalização? Vamos lembrar, o que o neoliberalismo propõe? Qual é a ideologia do neoliberalismo? O neoliberalismo, ele propõe a mínima intervenção estatal, ele dá maior poder nas mãos da iniciativa privada, ele abre as barreiras alfandegárias, né? Ele quer aumentar o fluxo de capital, então ele diminui as barreiras alfandegárias. Isso tudo vai ajudar as empresas transnacionais. A partir do momento que eu diminuo a atuação do Estado e eu dou mais poder para as iniciativas privadas, o que vai acontecer? As empresas transnacionais, elas vão aumentar, elas vão se expandir. A partir do momento que eu diminuo as barreiras alfandegárias, essas empresas vão se expandir. Então a gente pode dizer que o neoliberalismo, ele é meio que o motor, que ele vai conduzir toda essa engrenagem que é a globalização. Só que nessa era de globalização, a gente tem consequências. Nós não vivemos um conto de fadas. Então a globalização, ela também não é um conto de fadas. Ela tem consequências boas e tem consequências ruins. Agora a gente vai trabalhar aqui com as consequências da globalização, que é muito importante você entender o porquê dessas consequências e como que elas se demonstram em tempos atuais. Então vamos lá. O muro de Berlim caiu, mas levantaram o muro da exclusão social. Como assim, Lohana? Levantou o muro da exclusão social. Gente, quem não tem, por exemplo, rede social, não está conectado com o mundo. Se você virar para o seu amigo e falar assim, pô, me chama lá no WhatsApp, me adiciona no Facebook, o cara fala assim, ah, não tenho WhatsApp, não tenho Facebook. Você vai virar para o cara e vai falar assim, ué, como assim? Você vive em que mundo? É a primeira coisa que você vai falar com certeza. Porém, a pessoa pode optar por não ter rede social, mas muitas vezes a pessoa não tem acesso a essas redes sociais, a pessoa não tem acesso à informação, a pessoa não tem acesso à tecnologia. Não é todo mundo que pode ter um smartphone na mão, não é todo mundo que tem acesso à internet. Nesse mundo desigual, não é todo mundo que tem acesso à internet. Então é isso que a gente tem que entender. E quem não tem acesso à internet não tá no mundo globalizado. Aí você me fala, mas Lohana, você disse que existe um mundo globalizado. Existe um mundo globalizado para quem pode adquirir dessa globalização, entendeu? Não é todo mundo que pode adquirir dessa globalização. Então vamos lá, a globalização nos países subdesenvolvidos, por exemplo, ela gerou aumento da concentração de renda, desemprego. Isso é muito bem falado, muito bem explicado, muito bem debatido, né? Pelo geógrafo Milton Santos, que ele chama isso de perversidade da globalização, que são esse aumento da pobreza, desigualdade social, e isso ele se mostra de uma forma bem explícita pra gente nos países subdesenvolvidos. Outras consequências, outras características que a gente pode dar também para a globalização é, por exemplo, a padronização do consumo. Ah, como assim padronização do consumo?
A partir do momento que essas transnacionais elas atuam no mundo inteiro de forma global, elas fazem com que o mundo inteiro consuma a mesma coisa. O exemplo que eu dei, por exemplo, antes do McDonald's, entendeu? Que qualquer parte do mundo a pessoa vai consumir, vai comer pelo menos uma vez na vida um lanche do McDonald's. A mesma coisa acontece com a Coca-Cola, por exemplo, e eu já tinha dito isso antes. Então, essa é a padronização do consumo, é a padronização dos hábitos, é a padronização dos costumes, é a padronização dos gostos, fazendo com que aumente cada vez mais o lucro, né, dessas transnacionais e muitas vezes não trazendo um benefício para a gente. Isso acontece muito bem com a Coca-Cola, por exemplo. A Coca-Cola, você assiste o comercial da Coca-Cola, você fica encantado. Pessoas felizes, saudáveis, né? Tomando Coca-Cola como se você tomar um copo de Coca-Cola por dia fosse te trazer aquela felicidade. Só que, gente, a gente sabe que a Coca-Cola não vai trazer essa felicidade toda para a vida da pessoa. Por exemplo, se a pessoa tomar Coca-Cola todo dia, a pessoa pode ter problemas de obesidade e outras coisas mais, diabetes, um monte de problema. E isso não aparece no anúncio. O anúncio só te traz aquela sensação de felicidade, entendeu? E aquilo acaba seduzindo você a consumir aquele produto. Então isso a gente pode chamar de padronização. A Coca-Cola, por exemplo, agora colocou nas embalagens o Pablo Vittar, Anitta. Alguns anos atrás você tinha os nomes, né, na Coca-Cola, você comprava lá Larissa, Letícia, Maria. Aí você só comprava Coca-Cola porque tinha o seu nome na embalagem. Então você não está comprando o produto pelo que contém ali dentro, se você realmente gosta daquele refrigerante, se aquele refrigerante vai te fazer bem ou vai te fazer mal, você está comprando simplesmente por uma embalagem. Então essa é a padronização dos costumes, dos hábitos, dos gostos que a gente tem, é uma característica da globalização. Outra característica da globalização, grandes empresas, porém poucas empresas que conduzem todo esse capital internacional, todo esse capital mundial. Isso é ruim porque é difícil outras empresas entrarem nesse mercado. Uma empresa pequena não vai conseguir competir com a Coca-Cola, entendeu? E aí você continua tendo esse oligopólio dessas empresas. Se eu for falar aqui, marca de carro, você vai lembrar as principais, né? Honda, Fiat, Ford. Se eu vou falar marca de telefone, você vai lembrar Samsung, Motorola, que são as principais. Como que vai entrar uma nova empresa tendo essas empresas enormes, que todo mundo já conhece, que são milionárias, que já trabalham nesse ramo há muito tempo? Então esse é o problema, você tem sempre as mesmas empresas, você tem o capital na mão das mesmas pessoas. Esse é o grande problema. Isso aumenta ainda mais a desigualdade econômica no mundo. Outro problema também da globalização, outra consequência, é o aumento do crime organizado. Como assim, Lohana, o crime organizado? O narcotráfico, o tráfico de órgãos, tráfico de crianças, prostituição. A partir do momento que você consegue se comunicar de forma muito mais rápida, você vai saber quanto que produziu, quanto que você vai vender. Todas essas trocas de forma mais rápida vai conseguir trazer uma droga de um país para outro de forma mais rápida. Então você tem um aumento do crime organizado também a partir da globalização. Outra consequência também da globalização é o hibridismo cultural. Lohana, o que é hibridismo cultural? Hibridismo cultural é a mistura de culturas. Ué, Lohana, mas a mistura de culturas não é bom? É bom por um lado e ruim por outro. Por quê? Você aqui no Brasil, você pode ouvir, igual eu te falei, a música coreana, como o coreano pode ouvir a Anitta. Então você tem essa variedade entre as culturas. Mas até que ponto isso é bom? Nós sabemos que existe uma cultura global.
O que é isso, a cultura global, por exemplo? Os Estados Unidos, a música norte-americana, ela é conhecida mundialmente. Agora, a cultura indígena, ela é conhecida mundialmente? A música indígena, ela é conhecida mundialmente? A música boliviana, ela é conhecida mundialmente? A cultura boliviana é conhecida mundialmente? Não. Então, a partir do momento que você tem a globalização e você tem essas diversas culturas, o que acontece? Quem tem poder, quem tem capital, acaba que montando, que fazendo uma cultura global, que aí todo mundo ouve, todo mundo se padroniza naquela cultura e aquela cultura acaba sendo superior à outra, entendeu? E isso pode trazer problemas como, por exemplo, a xenofobia. Lohana, o que é xenofobia? Xenofobia é a aversão a estrangeiros. A partir do momento que, vamos dizer, você é um norte-americano e você acha a sua cultura a melhor, a superior do mundo inteiro. E aí você não quer estrangeiro no seu território. Ah, mas por que você não quer estrangeiro? Porque eu não quero, você tem aversão a estrangeiro. Isso daí é xenofobia. E colocando uma cultura acima da outra, você acaba tendo problema também de xenofobia. Então essas são as consequências da globalização. Então, gente, globalização é tudo isso. Não adianta você tentar só decorar o conceito de globalização. Você tem que entender tudo, todo o contexto, para você conseguir fazer uma boa prova de qualquer vestibular, porque a maioria do vestibular vai cair globalização de alguma forma. De alguma forma vai cair globalização. Então, é importante se atentar nisso aqui que eu te falei. Aqui só fazendo uma revisãozinha básica. Globalização, ela se iniciou no século XVI e XVII, porém ela se intensificou na terceira revolução industrial, a revolução tecnocientífica. Três pilares importantes que a gente pode falar na globalização são as transnacionais, são os blocos econômicos e o neoliberalismo. Lembrando que as transnacionais têm a nova divisão do trabalho, que é as fábricas nos países subdesenvolvidos e a sede nos países desenvolvidos. E aqui as consequências que eu falei aqui por final para vocês, as consequências da globalização, que são as consequências negativas, que é a padronização do consumo, são os oligopólios, aumento do crime organizado e tudo mais. Isso que é importante, espero ter ajudado vocês. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreva-se aqui no canal, compartilhe o vídeo para que outros colegas que também estão nessa correria de Enem possam assistir esse vídeo. Eu também estou disponível nas redes sociais Instagram e Facebook com Gel com a Lohana. Então, só você escrever lá no seu Facebook Gel com a Lohana que você vai achar a página. E também no Instagram Gel com a Lohana que você vai achar a página. Eu vou deixar o link também aqui abaixo, porque né, na página, tanto no Facebook quanto no Instagram, eu vou postar alguns exercícios, algumas charges sobre essa aula, por exemplo, de hoje, que é a globalização. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima!